glória a Deus. Então tá, vamos lá para a revista. Qual é o texto básico da nossa lição? Mateus, capítulo de número 5, versículo 27 a 32. Vamos ler na nossa Bíblia. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 27. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Aleluia. A palavra de Deus nos diz: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Versículo-chave, Mateus 19, 6, 5, né? O que diz lá, vamos ler todos juntos? De modo, vamos lá, 1, 2, 3. De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, amém, glória a Deus. Podeis tomar seus assentos dando glória a Deus. Glória a Deus. Falar de casamento nos dias de hoje realmente é bastante complexo. O casamento perdeu muito valor, houve muita distorção, houve muito pecado. Existe muito pecado, existe uma obra maligna das trevas para tentar acabar com o casamento, para tentar acabar com a família. E nós precisamos aqui nessa manhã estar revendo alguns conceitos, algumas coisas que o Mestre Jesus nos deixou e que nós devemos seguir e que muitas vezes nós deixamos de lado, nós nos esquecemos. Nessa lição, o aluno será capaz de entender a necessidade de pureza sexual dentro e fora do casamento. Amém? Sentir, desejar a pureza sexual e agir, descartar toda orientação sexual que não esteja dentro dos padrões de Deus. Amém? Glória a Deus. Casamento é uma ideia de Deus, é uma dádiva de Deus, né? Foi Deus que instituiu o casamento, foi Deus que uniu. Quando criou Adão lá no Éden, Ele criou a sua esposa para que casassem, se multiplicassem e dominassem sobre a terra. Casamento é uma aliança indissolúvel. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. O Senhor nos uniu para que nós pudéssemos viver unidos com a nossa esposa, a esposa com o seu marido, até que a morte nos separe. É uma união indissolúvel, é um mandamento do Senhor. Se nós casamos na presença do Senhor, nós devemos permanecer casados até que a morte nos separe. Amém? O casamento é uma aliança que requer a presença de Deus. Se Deus não estiver no nosso casamento, nos dias de hoje é impossível vivermos unidos, casados. É impossível termos uma vida, um relacionamento puro, um relacionamento conforme os mandamentos do Senhor, sem manchas, sem máculas. É impossível, nós não conseguiremos. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor querendo tragar as nossas vidas. E o inimigo sabe que se ele entrar na família e ele destruir a família, ele destruir o casamento, ele já ganhou muito espaço. Então,
Casamento é uma aliança que requer a presença de Deus. Nós precisamos chamar o Senhor para dentro do nosso lar. Nós precisamos clamar Jesus para que esteja diariamente conosco em nossa vida como casal. Aleluia! Cada aspecto que forma o casamento é importante. A casa, o amor, a amizade, o dinheiro, os filhos, tudo isso é muito importante. Mas a base de tudo é Deus. O nosso casamento ele tem que ser firmado em Deus. Nós temos que ter Deus como alicerce das nossas vidas, como alicerce do nosso lar. Nós casamos, nós formamos família, nós temos filhos, nós vamos criando, mas tudo isso tem que ter como base, como alicerce, a presença de Deus em nossas vidas. Amém? A Bíblia conta que o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa de casamento em Caná da Galileia. A presença de Jesus naquela festa foi a solução de um problema circunstancial que ocorreu, mas que foi resolvido porque Jesus estava lá. Nós podemos aprender aqui nessa passagem bíblica desse milagre que o Senhor realizou ali naquele casamento. Foi o seu primeiro milagre que ele realizou. Ele transformou a água em vinho. Ele resolveu um problema onde os presentes naquela festa estavam entristecidos porque havia acabado o vinho. E Jesus estava presente. E Jesus transformou a água em vinho, dando o melhor vinho, como nunca se havia visto antes. Assim também é no nosso casamento. A presença de Jesus na nossa vida de casal, de casado, na nossa família, é o que vai fazer toda a diferença. Se Jesus estiver presente em nossas vidas, nós teremos milagres, nós conseguiremos andar, nós conseguiremos combater o inimigo. Nós teremos força porque Jesus estará junto conosco. Então ele é toda a diferença dentro de um lar. Jesus faz toda a diferença. Principalmente nos dias difíceis e nos dias maus, onde tudo está corrompido. Todos os valores morais da humanidade foram corrompidos. Nós vamos falar mais adiante. A chave para uma vida conjugal e familiar cheia de alegria e felicidade está precisamente nisso, em cultivar a presença de Jesus em nosso casamento. Nós temos que todos os dias, como casal, nos ajoelharmos lá aos pés da nossa cama, no seu quarto. Nós falamos aqui essa semana que o quarto é onde se resolve muitos problemas, o nosso quarto. Nós precisamos ali clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus sobre o meu cônjuge, o sangue de Jesus sobre a missionária Sônia, uma esposa querida e maravilhosa que o Senhor me deu, e consequentemente ela por mim está orando. E assim deveremos ser nós, marido e mulher, intercedendo um pelo outro, clamando a Deus um pelo outro, amém? Glória a Deus, aleluia. Casamento é uma aliança que requer dependência e unidade, porque exige entrega total de um para o outro. Ora, se eu casei com a missionária Sônia, ela é minha esposa, eu preciso entrar para esse casamento e viver com ela como minha esposa sem reservas. Eu tenho que me entregar totalmente a ela. E vice-versa, ela tem que se render a mim, se entregar totalmente a mim. Não existe mais segredos, não existe mais separação entre nós. Nós somos uma só carne, amém? Então, exige entrega total, confiança total um com o outro. O homem não foi feito para a solidão, mas para a comunhão, para a comunicação de um para com o outro. Nós não podemos estar dentro do nosso lar sem nos comunicarmos, sem conversarmos, sem dizer para o outro o que nós estamos pensando, dividirmos os nossos sonhos, as nossas conquistas, o que vamos planejar, o que vamos realizar, de que forma que vamos conduzir a nossa família, de que forma que será criada nossos filhos, como é que nós vamos educar os nossos filhos. Nós precisamos ser transparentes, precisamos estar totalmente entregues um ao outro, aleluia.
A palavra de Deus diz, não são mais dois, mas uma só carne. Nós nos tornamos verdadeiramente uma só carne. A partir do casamento, diante da presença do Senhor, diante do homem, das leis do homem, nós nos tornamos verdadeiramente uma só carne. Como é que é isso, nos tornarmos uma só carne? Nós chegamos ao ponto, eu vou citar algumas partes da minha vida como exemplo, talvez hoje eu fale mais sobre as minhas experiências de casamento que eu tive, que eu passei, e eu creio que vai poder ilustrar bastante essa lição. Amém? Aleluia, glória a Deus. Foi Deus que nos uniu, e essa união deve ser a mais completa possível. É de corpo, é de propósitos, mas acima de tudo é de alma. E esta é a união mais importante de todas, pois é a união da fé. Nós precisamos conviver, nós precisamos casar com pessoas que comungam a mesma fé. Nós devemos casar, o cristão deve casar com cristão, com pessoas cristãs, porque é mandamento do Senhor, é orientação do Senhor. Nós vamos ter muito mais facilidade para prosseguirmos na caminhada cristã, para buscarmos a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, o casamento nos dias de hoje, ele tem muitas dificuldades. Nós podemos ver, né, que, será que a sociedade hoje, ela é pior ou igual à sociedade dos tempos de Jesus? Será que nós vivemos melhor hoje nos relacionamentos em nossos tempos ou na época em que Jesus andava conosco? Eu quero dizer para vocês com toda certeza que os antigos, as pessoas mais idosas, eles viviam melhores. Eles tinham mais comunhão, mais responsabilidades. Eles não tinham tantas opções do pecado, da maldade, da perversidade sexual que existe no mundo hoje. Amém? Eu vou citar aqui um exemplo a meu respeito. Quando eu comecei a namorar, quando eu casei, quando eu comecei a namorar com a minha ex-esposa, ela tinha 14, 15 anos, eu tinha 19 anos, e nós começamos a namorar, e os pais dela, terríveis, extremamente exigentes. Eu ia namorar só no sábado na casa dela, e a gente sentava na sala, com a televisão ligada, e junto, 3 irmãos. Nós não tínhamos a liberdade de ficar só. Nós não podíamos ficar só, nem um instante. Eu lembro um dia que nós fomos no cinema, num sábado, e toda a família foi junto. E eu e a minha namorada, lá pelas tantas, procuramos a sair do cinema para ficar um pouco só. E quando nós voltamos, tivemos a infelicidade de ter acabado o filme e a minha sogra estava lá na calçada me esperando assim, desse jeito. Nunca mais ficamos só. Nunca mais tivemos a oportunidade de ficar só. Hoje, qual é a diferença para hoje os nossos jovens e os nossos filhos? Hoje o nosso jovem leva a sua namorada para dentro de casa e dorme com ela dentro da nossa casa. Muitos pais permitem isso, porque falam, não, é melhor que ele apronte, que ele faça, que ele se divirta dentro de casa, porque eu estou vendo tudo, do que fazer lá na rua. É desse jeito. Nós, os pais, normalmente incentivamos os nossos filhos a isso. Incentivamos as nossas filhas a ir para a casa do namorado, dormir com ele na casa dele, porque é muito melhor do que sair e ir para o motel, ir para o mundo, sabe lá Deus aonde. Então, existe uma corrupção moral no mundo muito forte, né? Existe o sexo ilícito, existe o adultério, existe as novelas que são nojentas, existe os celulares que hoje você abre um Facebook e aparece uma multidão de mulheres, de homens seminus, de coisas ofertando para o sexo ilícito. Então o mundo hoje, ele está carente de
Deus, ele está carente da presença do Senhor em nossas vidas, em nossos casamentos. É muito difícil. Então, por isso que eu falo que o mundo antigo, os antigos, na época dos meus pais, eram muito mais fácil. As minhas filhas foram criadas num regime mais ditatorial, vamos dizer assim. Nós sabíamos passo a passo onde elas andavam, nós cuidávamos dela. Mas a partir do momento que elas casam, cada uma tem o seu destino, cada uma cuida da sua vida e vai para onde quiser. Aleluia. Então, os nossos adolescentes hoje, nós precisamos ter bastante cuidado com o que eles estão assistindo nos celulares. Nós precisamos ter cuidado com as novelas. Nós precisamos ter cuidado aonde eles andam, na rua, com drogas, com quais são os seus amigos. É muito complicado, é muito difícil. Os jovens hoje, que têm a prática de masturbação, que têm a prática de assistir filmes pornográficos, o seu caráter está sendo deformado, o seu caráter está sendo transformado para o mal. A pessoa, o jovem hoje, o adolescente que se masturba, por exemplo, ele vai, futuramente, quando ele casar com a sua esposa, o corpo da sua esposa não vai satisfazê-lo mais. Ele vai desprezar o corpo da sua esposa. Muitas vezes ele vai manter relação sexual com a sua esposa pensando numa cena que ele viu num filme pornográfico. Muitas vezes ele vai querer praticar essa cena com a sua esposa. É muito sério. Nós precisamos orientar os nossos filhos, nós precisamos alertá-los, nós precisamos falar abertamente com os nossos filhos sobre isso, para que eles saibam. Nós estamos aqui na lição, entramos hoje em uma questão de uma importância para todos nós, a pureza matrimonial do cristão. Jesus se refere ao 7º mandamento que proíbe o adultério. Ele vai além e fala do divórcio e do 10º mandamento que proíbe cobiçar a mulher do próximo. Sim, o 10º mandamento nos proíbe a cobiçar a mulher do próximo. O Senhor Jesus diz que se nós simplesmente olharmos para uma mulher e cobiçá-la, imaginarmos sexo com ela, nós já cometemos adultério. Então, é muito complicado nos dias de hoje, né? Muitas pessoas, muitas mulheres do mundo são depravadas, que são malignas, usadas por Satanás muitas vezes. Usam vestimentas escandalosas, mostrando partes quase que íntimas do seu corpo, mostrando todas as curvas do seu corpo. O homem é o homem. Ele olha para uma mulher, ele imagina estar fazendo sexo com ela. Então, é muito complicado, mas só esse ato, a palavra de Deus diz que nós estamos cometendo adultério, é pecado. Nós temos que confessar isso, nós temos que falar para o Senhor Jesus isso. E essas pessoas que provocam o escândalo também, elas terão que prestar conta ao Senhor Jesus, né? Se eu provocar a ira, se eu provocar o desejo numa mulher, com certeza eu vou ser punido por isso. Com certeza vai chegar o momento de eu prestar conta ao Senhor desses atos. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus faz uma contraposição à tentativa dos rabinos de limitar o alcance do mandamento, não adulterarás. A semelhança do que fez em relação ao homicídio, Jesus lembra-lhe que todo o espírito da lei, o ensino de Jesus deve ser obedecido ainda hoje, mesmo que a nossa sociedade seja obcecada pelo sexo e tente nos oferecer padrões morais abaixo do que Deus preparou para nós. É muito sério isso. Nós, como pais, nós devemos ensinar as nossas crianças desde quando elas começarem a entender, 5, 6 anos, nós devemos falar abertamente sobre tudo. Eu lembro que na minha casa, eu viajava muito. Eu saía na segunda-feira e voltava na sexta-feira à noite.
Mas quando eu chegava em casa, que nós íamos tratar de assuntos relacionados à família, de decisões com a família, tudo, nós colocávamos as 3 meninas, e eu e a minha esposa, em cima da nossa cama de casal. Nós colocávamos todas elas. A mais nova, na época, tinha 2 aninhos. E nós conversávamos com elas tudo. Nós conversávamos com elas sobre a situação financeira, o que nós iríamos dar prioridade em adquirir, como é que nós poderíamos comprar, qual era a prioridade, qual era o desejo de cada um. Muitas vezes nós tínhamos que privar elas porque nós passávamos muito aperto e elas entendiam perfeitamente tudo. E elas cresceram nesse ambiente. Desde pequena elas ouviram os seus pais falando sobre lar, sobre filhos, sobre finanças, sobre família, sobre comportamento familiar. As crianças cresceram nesse ambiente. O sexo fora do casamento, o divórcio, a homossexualidade, a pornografia, a pedofilia, a bestialidade, sexo com animais, são cada vez mais comuns em nosso tempo. No entanto, o nosso modelo é a palavra de Deus e é firmada nela que manteremos a nossa pureza moral antes e durante o casamento. Aleluia! Sim, a nossa conduta de vida, de moral, é o ensinamento do Senhor Jesus, é a palavra do Senhor Jesus. Devemos seguir os seus preceitos, devemos obedecer às suas leis. Aleluia! Glória a Deus. O cumprimento da lei, na época dos escribas e fariseus, eles pressionaram o Senhor Jesus sobre esse 7º mandamento, sobre adultério. E também sobre o 10º mandamento, sobre não cobiçar as coisas alheias. Mas a intenção dos fariseus na época era perversa e maligna, porque eles não pensavam somente no adultério, no ato de traição, não. Eles queriam, a lei deles era terrível, porque se eles casassem com uma mulher, e se eles não gostassem daquela mulher, da sua esposa, eles devolveriam aquela esposa. Eles poderiam devolver e davam-lhe carta de divórcio. Mas o Senhor Jesus quebrou com essa lei dos fariseus e dos hipócritas. Eles iam além, porque qualquer desavença, qualquer coisa que eles não gostassem na pessoa, eles devolviam, e se era a lei, estava aceita, não existia problema nenhum. Aleluia, glória a Deus. O que Jesus fala sobre o adultério? Nós vamos aqui para o parágrafo 1º da nossa revista, vocês poderão acompanhar aqui. Adultério é a relação sexual ilícita entre pessoas casadas. Se a relação sexual for entre um casado e um solteiro, o casado comete adultério e o solteiro fornicação, cuja gravidade é a mesma. Se uma pessoa casada cometer adultério com uma pessoa solteira, a casada comete adultério e o solteiro da mesma forma. Fornicação é adultério. Amém? Na lei judaica, o termo adultério era usado para falar de relações sexuais com o esposo ou noiva de um judeu. Jesus expande esse conceito, condenando qualquer sorte de relações sexuais ilícitas. Então, Jesus proíbe tudo o que é relação sexual ilícita, fora do casamento, antes do casamento. Nós devemos casar, e nós devemos orientar os nossos filhos que casem puros, que casem sem conhecer o sexo oposto antes do casamento. É muito complicado, eu fico imaginando, eu casei puro. A minha namorada, a minha ex-esposa, foi a minha primeira namorada. Quando nós entramos para o casamento, nós entramos limpos. Nós não tínhamos dúvidas sobre o que nós estávamos fazendo. Apesar de sermos jovens,
Quando eu casei, eu tinha 21 anos, eu tive que esperar completar 21 anos de idade, porque meus pais não permitiram que eu casasse antes, que antes dos 21 anos os pais tinham que assinar um termo lá no cartório autorizando o filho a casar. E os meus pais não autorizaram porque a minha esposa era crente, e eles eram muito católicos. A minha esposa, estou falando aqui ex-esposa, tá? Ela tinha 16 anos de idade, criança de tudo. E nós entramos para um casamento. Mas nós entramos puro. O nosso namoro foi conversando coisas úteis e coisas boas. Eu vim de uma família terrivelmente católica, mas eu não tive referência de família. Porque com 7 anos de idade, meus pais me puseram para fora de casa. Na época que mais precisava de pai e mãe, eles me puseram fora, longe, numa cidade distante, para poder estudar. E assim foi a minha vida, sem referência de família. Sofrido, judiado, jogado na casa de um, na casa de outro. Quando conheci minha esposa, nós também de uma família difícil, pai beberrão, mãe terrível, ela era a ovelha negra da família. E nós começamos a namorar, e o nosso namoro era projetando o futuro. O que nós iríamos fazer? Como que nós iríamos criar os nossos filhos? Quantos filhos? O que nós pretendíamos? Quem iria trabalhar? Quem iria sustentar a casa? Tudo isso era o que nós falávamos no nosso namoro. Então foi muito bom, e nós entramos para esse casamento puro. Você imagina você entrar para um casamento onde você teve relação sexual antes de casar. Qual é o seu grau de confiança com o seu cônjuge? Como eu viajei durante 15 anos da minha vida, saindo na segunda-feira e voltando nas sextas-feiras. Qual é o grau de confiança que eu teria na minha esposa? É muito difícil. Nós precisamos educar os nossos filhos. Nós precisamos falar para eles, sim, da pureza do casamento. O que é um casamento? Como devemos entrar para esse casamento? Devemos entrar santos, puros, retos, e Deus vai nos abençoar muito. Amém? Jesus não proíbe o homem de olhar para uma mulher, mas de cobiçá-la, de fitá-la com desejos lascivos. É isso que nós falamos aqui. Só o fato de um homem olhar para uma mulher, ou vice-versa, a mulher olhar para um homem, cobiçá-lo, desejá-lo. Não, esse camarada é mais bonito do que o meu esposo, ele é mais forte, tem mais vigor. E o corpo dele é fantástico. Nós estamos cometendo adultério. É adultério e é pecado, e Jesus condena isso. E nós precisamos confessar esse pecado diante do Senhor. Nós precisamos limpar o nosso coração. Amém? Esse é um mandamento muito difícil de ser obedecido, especialmente quando a maioria das mulheres, especialmente as não cristãs, não prezam pelo pudor em sua maneira de vestir. Como não cobiçar? Jesus nos dá a resposta no versículo 29 e 30. O que é preciso? 29 e 30. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Portanto, aqui está a orientação de Jesus para a gente não pecar com o nosso olho. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois se é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O Senhor Jesus manda-nos vigiar. O Senhor Jesus manda-nos a sermos constantes na vigilância, a sermos constantes em cercar o nosso lar. Nós temos um exemplo aqui no Salmo 127, que ele nos dá um exemplo, e nós podemos ver aqui também, Satanás, ele entra para destruir os casamentos. Destruindo a família, destrói os planos de Deus para a salvação da humanidade. Precisamos desejar sermos puros.
Não há sacrifício ou trabalho humano capaz de realizar muita coisa, a menos que a bênção de Deus esteja sobre o nosso corpo. Amém? Nós vimos aqui no período de Neemias, onde Neemias sai da presença do rei Artaxerxes e vai para Jerusalém para reconstruir os muros que estavam danificados, que estavam todos destruídos. Neemias buscou a Deus, buscou a orientação de Deus, pegou os seus homens e foi para lá e reconstruiu os seus muros. Mas o que Neemias fez? Neemias, além de seus homens estarem trabalhando com a mão de obra, Neemias colocou vigias fortes. Neemias ergueu muros e portas fortes. Neemias colocou as pessoas a vigiarem para que o inimigo não entrasse e não derribasse o que já estava construído. Assim é o nosso casamento, é o nosso lar. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos. Aqui a palavra de Deus nos diz que se o meu olho me escandalizar, é melhor que eu arranque e jogue ele fora do que pecar e ir para o inferno com os 2 olhos. Isso significa que Jesus está nos dizendo, vigia, vigia. Não é literalmente arrancar o seu olho, mas é para vigiar, para estar atento, para criar em volta do nosso lar, da nossa esposa, dos nossos filhos, um muro de proteção forte e resistente, onde o inimigo não possa entrar e destruir. Se a nossa mão, Jesus fala que se a nossa mão cometer pecado, passar a mão onde não deve, ou tocar em algo que não deve, nós devemos cortar a nossa mão fora. Literalmente o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, vigia, se a sua mão vai te escandalizar, esconde ela, guarda ela. Pensa bem no que você vai fazer, as consequências são tristes e terríveis. As consequências te levam à morte, com certeza. As consequências do pecado te impedem de receber as bênçãos do Senhor, as bênçãos que Ele tem preparado para você. Então vigie, é isso que o Senhor está falando. Aleluia. Glória a Deus. O que é preciso então para colocar o coração Se o adultério pode acontecer no coração, então não podemos colocar o coração em outra mulher que não seja a nossa. É isso que nós falamos. Devemos disciplinar-nos a não permitir que a nossa carne se aprofunde no erro. Vejamos as hiperboles sugeridas por Jesus. Arrancar o olho é uma figura de como devemos ter um propósito de vigiar os nossos olhos. Vejamos a autodisciplina de Jó. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Jó fez uma aliança com o Senhor com relação aos seus olhos, né? Ele prometeu não olhar para uma donzela com um olhar impuro. A imaginação se inflama por causa da indisciplina dos nossos olhos. Irmãos, as novelas de hoje é um escândalo para os cristãos, para nós. As novelas de hoje, tem algumas que praticamente é pornografia pura. Nós devemos cuidar para que os nossos filhos, a nossa família não assistam novelas, para que as nossas famílias não assistam determinados filmes. Evidentemente que a pornografia vai levar a pessoa a pecar, vai levar a pessoa a fazer aquilo que não é correto. Olhar é uma fonte inspiradora para o bem ou para o mal. Quando você colocar os seus olhos em algo errado, lembre-se na hora que Jesus está te vendo. Lembre-se na hora que o Senhor está observando você. Ele sabe o seu pensamento, Ele sabe as suas ações, Ele sabe tudo aquilo que está acontecendo em seu coração. Vigie, mude o seu olhar, mude a sua atuação. Parágrafo B, cortar as mãos e os pés significa pegar e andar menos para não cair em tentação, é refrear-se de certas liberdades para o amor a Cristo. Privar-se da mão e do pé
não é suficiente para que o discípulo elimine a fonte do desejo, mas é possível eliminar o instrumento da ação pecaminosa. É melhor ter menos história e geografia para contar do que ir para o inferno. É melhor perder um membro e entrar na vida mutilado do que conservar todo o nosso corpo e ir para o inferno. A eternidade é mais importante do que os prazeres passageiros desse mundo. Então, precisamos estar atentos com os nossos desejos, precisamos estar muito atentos aonde nós colocamos os nossos olhos, aonde nós tocamos com as nossas mãos, aonde os nossos pés nos levam. É possível nós nos autodisciplinarmos para andarmos na presença do Senhor. É possível nós fugirmos do pecado. Lá no meu trabalho, por exemplo, eu tenho 40 pessoas que trabalham comigo. E tem mulheres lá dentro. Já pensou se tiver alguma coisa que me chame a atenção numa mulher e eu me aproximar com intenção maldosa, o que vai acontecer? Eu preciso estar atento, eu preciso vigiar. Eu preciso tirar todas as possibilidades que existem de eu vir a pecar, de eu vir a imaginar coisas erradas, tocar em coisas erradas. Amém? Glória a Deus. O contrário de oferecer os nossos corpos ao pecado, em Romanos 6,13, é oferecê-lo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Precisamos apresentar os nossos corpos ao Senhor Jesus, corpos santos, irrepreensíveis, corpos limpos do pecado, lavados no sangue de Jesus, purificados no sangue de Jesus. Aleluia. Deus é fonte de poder que nos ajuda a controlar a nossa sexualidade. Ele, com o seu Espírito, nos purifica a todo momento de nossas atitudes erradas. Aleluia. Todas as vezes acontece, é normal, mas todas as vezes que você se deparar com possibilidades de pecar, recue, ore, clame o sangue de Jesus, decore algum versículo bíblico, fale algum versículo bíblico, tire seu olhar, tire a sua mão, sai de perto de tudo aquilo que pode te fazer cair, pode te sujar, pode te levar para o inferno. Amém? Glória a Deus. Os filmes, os DVDs, os telefones, hoje é o maior mal que existe no mundo com relação à obra maligna de Satanás, a perversidade sexual, a filmes eróticos, cenas eróticas. Nós precisamos ter bastante cuidado e vigiar as nossas crianças, os nossos filhos, o que eles estão assistindo. Eu vejo muitos pais com crianças com menos de 1 ano de idade, a criança, para entreter a criança, já colocam um telefone celular na mão deles, colocam desenhos animados, muitos desenhos não são compatíveis para os nossos filhos em determinadas idades. Precisamos ter esse cuidado todo aqui. Todos esses programas, eles retratam um mundo caótico, um mundo caindo, um mundo sendo subjugado por Satanás. Por isso nós, como igreja, como cristãos, devemos nos levantar contra todas as ciladas de Satanás. Nós devemos nos levantarmos contra o pecado. Nós devemos falar sim, devemos estar constantemente anunciando na igreja tudo aquilo que o Senhor Jesus não gosta, tudo aquilo que é pecado. Não devemos ter vergonha não, nós devemos comentar e devemos falar sim. Jesus odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. O divórcio, ele acaba com o lar, ele acaba com a família, ele acaba com os filhos. É muito complicado e é muito difícil. Deus, quando nós casamos, Ele só permite a separação em 2 situações. Ou quando a pessoa adultera, ou até que a morte nos separe. É as únicas 2 situações que o Senhor permite
o casamento ser desfeito, que seja quebrada a aliança, até que a morte nos separe, ou quando existe adultério por uma das partes do casamento. Amém? E eu queria nesse momento comentar um pouco sobre a minha vida. Talvez os irmãos vão achar esquisito, mas eu creio que ele vai ilustrar bem para essa lição sobre casamento. Como eu falei, eu não tinha referência de família. Eu não tinha referência de marido e mulher. Quando eu casei, ninguém chegou para mim e me explicou o que era sexo, como deveria ser feito, o que era filho, o que não era. Nem para mim e nem para minha esposa, nós entramos para o casamento como duas crianças, sem saber o que nós queríamos, sem saber o que nós iríamos falar e ser. Sim, sabíamos o que queríamos, porque nós discutimos, ora, nós vamos casar, nós vamos ter 2 filhos, um junto com o outro, imediatamente o outro. Você, minha esposa, vai cuidar dos filhos até a idade de 6 anos, depois você vai trabalhar e vai me ajudar a gente a construir o nosso futuro. E assim foi. Nós casamos, mas 6 meses depois de casado, começou a primeira confusão dentro de casa, porque os meus pais não aceitavam que eu casasse com ela, e depois de casado, eles não aceitavam que eu vivesse com ela, e para que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu me manteria casado e sairia de perto dos meus parentes, ou eu separava dela e vivia com os meus parentes. Nós morávamos na época em Cascavel, no Paraná, e 6 meses depois de casado, nós deixamos tudo que nós tínhamos conseguido até aí, e nós mudamos para Curitiba. 500 quilômetros de distância para mim sair de perto dos meus parentes, porque eles odiavam ela. E ali nós começamos a nossa vida, alugamos uma casa, ela já grávida, começou as dificuldades, muita dificuldade. Alugamos uma casa, eu arrumei emprego na Petrobras, Polo Petroquímico de Curitiba, lá de Araucária, e começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar, mas o dinheiro mal e mal dava para pagar aluguel. No domingo, no sábado, eu recebia salário semanalmente. Quando eu chegava em casa à tarde, eu já chegava 18, 19 horas da noite em casa, eu já passava no supermercado, eu comprava um frango, comprava 200 gramas de queijo, 200 gramas de presunto, 4 pãezinhos, e era uma festa lá em casa. E a nossa única carne que nós comíamos durante a semana era esse frango. Acabava o frango na segunda ou terça-feira, eu levava na minha marmita arroz, ovo cozido. Um ovo partido no meio. Arroz, repolho refogado. Não tinha mais nada, mas nós éramos felizes. Eu nunca murmurei e eu nunca reclamei. Ela nunca murmurou, ela nunca reclamou. E ela grávida, nós não tínhamos dinheiro para comprar o enxoval da nossa primeira filha. Graças a Deus, teve uma tia dela que deu todo o primeiro enxoval. E ali nós iniciamos a nossa vida e nós fomos vivendo, mas uma coisa que me marcou até hoje, porque nós nunca murmuramos, nós nunca reclamamos para ninguém. A nossa família, tanto os pais dela quanto os meus, nunca souberam das nossas dificuldades. E nós fomos crescendo e fomos indo. Uma semana antes de completar 1 ano, a minha primeira filha, nasceu a segunda filha. Tudo planejado, o que nós tínhamos conversado antes de casarmos. Estava sendo cumprido o que nós combinamos. A intenção era que eu sustentasse a casa sozinho. A partir de 6 anos, as crianças ficariam com alguém e ela iria para o mercado de trabalho também. Mas isso não aconteceu. E nós fomos trabalhando e fomos saindo e fomos indo. Deus foi abrindo as portas, Deus foi honrando a gente. Nós íamos para a Igreja Batista, lá em Curitiba, 5 quilômetros
nós íamos a pé, de manhã e de noite na igreja. A gente ia na igreja sorrindo, brincando com as nossas filhas. Nós íamos contentes para a casa do Senhor. Nós nunca faltamos um culto, nem de manhã, nem de noite. 5 quilômetros. Quem conhece o sul, conhece Curitiba, sabe que no inverno é terrível, é frio. E mesmo com chuva, com gelo, nós íamos. Tinha, na época daqueles DKV, Aero Willis, quem lembra disso? A gente passava ao lado de um carro daqueles, eu falava, Jesus, dá um carro desse só para ir na igreja. Eu lembro que a gente falava isso, e nós íamos contentes para a igreja, e voltávamos contentes para a igreja. Nunca murmuramos, nunca reclamamos, e o Senhor foi nos abençoando. O Senhor nos abriu uma porta numa multinacional, na Bristol Myers, em Itaipu, onde eu trabalhei por 26 anos nessa multinacional. E eu entrei em Itaipu, depois de 3 anos de casados, nós lá, o salário muito bom, trabalhava uma semana de dia, uma semana de noite, o Senhor nos abençoando, o Senhor nos prosperando, mas aí já tinha a 3ª filha. E a minha esposa, nova, tomando anticoncepcional, 3 crianças dentro de casa. Eu, quando trabalhava à noite, eu tinha que dormir durante o dia. A minha esposa, ciumenta demais. Nós entramos na nossa primeira crise de casamento. Tivemos muitas crises, mas essa foi a primeira. E foi uma das mais difíceis para mim, porque eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem falar, eu não sabia o que fazer. Eu só chorava para Jesus. No meu trabalho à noite, eu falava, Jesus, isso é casamento? Eu estou pior do que quando eu era solteiro. Eu não aguento mais isso. Ela era extremamente ciumenta, muito ciumenta. E nós discutíamos por qualquer coisa. E ela queria toda a atenção para si. E ela queria que eu desse atenção nas suas necessidades, naquilo que as crianças aprontavam com ela durante o dia. Mas eu era impaciente e eu não ouvia o que ela falava. Eu era egoísta, eu era prepotente e arrogante. Eu olhava só para o meu umbigo. Eu não queria saber das dificuldades dela. E trabalhando à noite, eu fui colocando no meu pensamento que não dava mais para continuar dessa forma. E que eu tinha que tomar uma decisão, porque eu estava vivendo uma vida muito pior do que quando eu era solteiro, jogado na casa de um e de outro. E num dia, à noite, veio no meu coração a palavra, vai lá e devolve ela. Vai lá e devolve ela. O meu sogro morava lá em Foz do Iguaçu também. Eu também falei, eu vou devolver, porque eu não quero. O meu sogro gostava muito mais de mim do que dos filhos dele. Ele tinha um carinho, um amor muito grande por mim. E assim eu fiz. Cheguei em casa, tomei banho, tomei café, peguei o carro e falei para minha esposa, eu vou sair, eu já volto. Eu vou junto, porque ela não me deixava só de jeito nenhum. Eu falei, não, eu tenho um problema para resolver bem rapidinho e volto. Fui para a casa do meu sogro. Chegando na casa do meu sogro, o meu sogro me recebeu, como é que foi a noite, a minha sogra me paparicando, toma café, isso e aquilo, conversa daqui, conversa dali, e não abria a possibilidade para mim devolver a esposa. Não tinha jeito, eles não davam chance. E me agradando e passando a mão na minha cabeça, e eu sei que deu 10 horas da manhã, eu falei, Jesus, eu preciso dormir, porque daqui a pouco o carro vai passar lá para mim ir trabalhar. Eu, entristecido, entrei no carro. Na primeira esquina que eu parei o carro e chorei no volante do carro. Eu falei, Jesus, o que eu faço agora? Isso não é casamento, eu não vou suportar, isso não é vida, isso não serve para mim. O que eu vou fazer da minha vida? O resto da minha vida desse jeito não dá. Veio no meu coração, na minha mente uma palavra, renúncia. Eu falei, uai, o que é? Renúncia ao quê? Renunciar ao quê? Peguei e fui embora, deitei, dormi, mas aquela palavra ficou martelando dentro de mim. Renúncia, renuncia, 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 renuncia. Eu estava achando inicialmente que era para renunciar dela, que era para largar ela. Mas aí veio no meu coração o complemento da palavra. Renuncia a tudo aquilo que você gosta e que ela não gosta que você faça. Renuncia a tudo aquilo que ela não gosta que você faça. E faça somente o que ela gosta que você faça.
E eu coloquei isso em prática. Tudo aquilo que irritava ela, que eu fazia, eu comecei a deixar de lado. Fui me achatando. Irmãos, mas daí a 30 dias, ela estava fazendo tudo o que eu gostava que ela fizesse. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor Jesus? Nós somos uma carne só. Eu casei, não foi para mim ser feliz. Eu casei para fazer essa mulher feliz. Eu preciso fazer ela feliz, custe o que custar. Eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar nela. E ela, consequentemente, ela vai pensar em me agradar e fazer tudo o que eu gosto que ela faça. Isso chama-se verdadeiramente uma só carne. Isso chama-se união. E ali nós acertamos o nosso casamento. E o nosso casamento foi vivido por 39 anos e meio. Nós ficamos casados 39 anos e meio, verdadeiramente, até que a morte nos separou. Aleluia. O Senhor levou ela. Nós estávamos programando para fazer uma festa de 40 anos de casado. Mas não chegamos até lá. O Senhor levou. E depois da história, vocês sabem, Deus me deu uma esposa maravilhosa, que é a Sônia. Nós estamos juntos 8 anos, nós vamos fazer de casado já. Então, irmãos, o que eu aprendi verdadeiramente ali? Que o nosso casamento passou a ser totalmente diferente. Eu cuidava dela com tudo que eu tinha de melhor. Eu comecei a pensar sempre em satisfazer a ela, em cuidar dela, sempre ela em primeiro lugar, fazendo tudo para ela, e consequentemente ela também por mim. E ali o nosso casamento entrou num clima muito gostoso de família. Nós éramos verdadeiramente apaixonados um pelo outro. Nós, até o final da nossa vida, da vida dela, nós íamos assistir televisão. Ela gostava de futebol, com uma bacia de pipoca, de mãos dadas na sala, só nós dois, assistindo televisão, comendo pipoca, assistindo o jogo. Nós íamos para shopping de mãos dadas, nós íamos para supermercado de mãos dadas. E era muito gostoso. Eu amava muito ela, a Sônia sabe, e não tem problema, porque a Sônia faz parte da minha história. Então a nossa vida foi dessa forma aí. Essa foi a primeira crise no casamento. Foi bastante difícil para a gente saber disso. Mas o Senhor foi misericordioso conosco. O Senhor teve misericórdia de mim, porque a minha vida sempre foi muito difícil e complicada, e eu não tive pais para me ensinarem sobre isso, nem ela. E o Senhor, graças a Deus, nos conduziu de uma forma maravilhosa até o final da vida dela. Nós nos tornamos verdadeiramente uma só carne. Nós nos tornamos verdadeiramente uma só carne, a ponto de que, quando eu trabalhava nessa multinacional, sempre mexendo com gente, lidando com gente, e todos sabem que você atender pessoas o dia inteiro é muito desgastante, é muito irritante às vezes, e é muito conflitante. Então, tinha dias que você estava no seu trabalho, eu estava lá no meu escritório, e lá pelas tantas, muitas vezes aconteceu isso. Tocava o telefone, a minha secretária passava a ligação para mim, a sua esposa. Eu ligava, atendia ela, conversava. Primeira pergunta que ela fazia: por que você está assim? Eu falei: assim como? Por que você está nervoso? Por que você está agindo dessa forma? Por que isso? Por que aquilo? Você esqueceu que você tem Jesus que está aí do seu lado? Você esqueceu que você pode pedir socorro para Ele? Então, o nosso relacionamento chegou a esse ponto de ela sentir à distância o que eu estava sentindo. Isso é verdadeiramente uma só carne. Quando eu viajava, e ela sabia das dificuldades, ela sabia das situações, da saudade que eu tinha de casa, das meninas, ela sabia de tudo.
Ela sabia dos problemas que eu ia enfrentar durante o dia, durante a semana. Ela preparava a minha mala para viajar. Quando eu chegava no hotel, que eu ia abrir a minha mala, em cima da roupa tinha uma folha. Eu te amo. Tinha uma folha com um versículo bíblico. Jesus está contigo. Jesus te fortalece. Não temas, eu sou o teu Senhor. Sou eu que te ajudo, sou eu que te fortaleço. Aleluia. Nos momentos mais difíceis que eu encontrava, eu tinha sempre ela junto. Tinha uma mensagem de ânimo, de força. Não tinha como você não ter força. Não tinha como você vacilar. Foi muito importante. A Sônia hoje é da mesma forma. Muitas vezes a Sônia liga para mim, está tudo bem? Está tranquilo aí? Acalmou? Jesus te ama, Jesus te conforta, Jesus cuida de você. Muitas vezes eu chego em casa hoje, tão estressado, e eu ajoelho na cozinha, quando eu coloco os pés dentro de casa, e falo para ela, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim, porque eu não estou aguentando mais. E assim ela faz, e a paz do Senhor desce imediatamente sobre o nosso lar. Aleluia. Isso é uma carne só. Verdadeiramente isso é uma carne só. Isso é a liberdade que nós temos de chegar e falar para o outro, não estou bem, me ajude. Se nós não tivermos a liberdade de falarmos para o nosso cônjuge o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, o nosso casamento tende a ser fracassado. Nós temos que ter liberdade de chegar a falar para a Sônia, Cheiro, não gostei disso que você fez. Faz assim, faz de outra forma. E ela da mesma forma. Então, isso é verdadeiramente uma carne só. E é o casamento que o Senhor Jesus abençoa e traz alegria. O nosso lar tem que ser um lar de paz. Nós temos que ter paz dentro de casa. Um homem que trabalha 10 horas por dia, 11, 12 horas por dia, chega em casa estressado, cansado. Se ele não puder colocar a sua cabeça no colo da sua esposa e receber um carinho, receber um abraço, a esposa dizendo eu te amo, é muito complicado. Os dias são maus, são difíceis, e nós precisamos dessa parceria, nós precisamos verdadeiramente sermos um corpo só. Aleluia! E assim foi o nosso casamento. E muitas vezes eu irritava ela. As crises do nosso casamento também foram que muitas vezes eu entristecia ela por algum motivo. E ela fechava a cara comigo, fechava o semblante comigo. Eu chegava em casa e perguntava, o que foi? O que eu te fiz? E começava a insistir, nada, está tudo bem. Mas ela não estava bem. E ali eu ia forçando ela a me falar. E ia até o ponto da exaustão em cima dela. E ela falava, olha, aconteceu isso, você me fez isso. E eu não gostei, parará. Eu tentava abraçá-la, beijá-la, amenizar o problema. E a gente ia para a cama, eu virava as costas e não dava mais satisfação. Isso matava ela. Isso deixava ela inconformada, porque quando ela me falava o seu problema, eu não queria ajudá-la. Então, casais, ouça seu cônjuge, ouça eles quando eles querem desabafar com você, falar com você, trazer os seus problemas. Ouça, dê atenção. Toda esposa, ela quer ser amada em primeiro lugar. Toda esposa, ela quer sentir-se segura. Ela quer sentir-se protegida. Ela quer sentir que tem um homem que ama ela, que cuida dela e que vai protegê-la em todas as situações. Toda mulher gosta disso. Ela quer que o seu lar seja um cantinho do céu.
E ela quer confiar no seu esposo, que seu esposo é o cara. Que ele que é o mantenedor da sua casa. Que ele que vai protegê-la nas dificuldades, nas tempestades. Que é ele que vai sustentá-la. E o esposo, eu tiro isso por mim. A minha maior alegria é ser o provedor de casa. É ser aquele homem que provém tudo para dentro de casa. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, deixa que eu arrumo, deixa que eu vou, deixa que isso, deixa aquilo. O homem quer sentir-se valorizado como um campeão. Ele quer sentir-se valorizado como aquele homem que é atencioso para com a família, que todos dependem dele. Eu, graças a Deus, não preciso que a Sônia trabalhe, mas eu fico feliz em poder sustentá-la e dar tudo aquilo que ela precisa, para que ela tenha todo o tempo para me dar atenção, para cuidar de mim, para cuidar da nossa casa. Então, ser família, ser casal, ser uma carne só, é mais ou menos por aí. É amar o nosso cônjuge, é cuidar dele, é guardar ele, é não permitir que nenhum mal entre dentro do nosso lar e destrua o nosso lar. Uma carne só, eu preciso fazer tudo para dar alegria para essa mulher, até que a morte nos separe. Um outro exemplo que eu fiz, quando casou a última filha, em Belo Horizonte, a nossa mudança veio dentro de uma EcoSport, porque eu deixei tudo para minha filha, apartamento mobiliado, televisão, só trouxe roupa do corpo, roupa de cama e um computador. Fazia 3 meses que eu estava já em Anápolis, e na viagem a gente vinha conversando e eu falei para ela, agora eu vou cuidar de você. Ela falou, como assim? Porque até agora nós cuidamos das filhas, a prioridade sempre foram as nossas filhas. Ia comprar roupa primeiro para a filha, se desse comprava para nós, se não desse não comprava. Primeiro as filhas, estudo para as filhas, roupa para as filhas, bem-estar das filhas. Quando casou a última filha, eu falei para ela, agora eu vou cuidar de você. Ela falou, como assim? Agora eu vou cuidar de você. Eu falei, eu sei que eu vou morrer antes do que você. E ela chorou e falou, não quero que você fale sobre isso. Mas eu falei, daqui para frente nós temos que falar sim. E é importante isso, falar entre o casal. Aí eu falei para ela, eu vou aposentar. Em 2010 eu aposentei. Eu abri uma conta na Caixa Econômica, abri uma conta poupança, fiz conta conjunta, e chegou o primeiro pagamento da aposentadoria, cheguei, dei o cartão para ela, falei, isso aqui é sua poupança. Aí ela falou, opa, quanto que eu posso começar a gastar? Eu falei, aí que está o problema. A partir do momento que eu não fizer mais parte da sua vida, que eu morrer, você pode começar a usar. Se Deus quiser, você não vai precisar, nós não vamos precisar usar antes disso. Mas eu quero te deixar bem, eu quero te deixar tranquila, que você não dependa nem um centavo dos nossos filhos, somente a participação, a presença deles para te ajudar. Mas você vai ter dinheiro para você viajar, para você curtir as velhas, perdão aí, as pessoas de idade que gostam de você, que você tem a sua turminha, hidroginástica, e você viajar, que ela gostava muito de viajar, e você não vai depender de ninguém. E assim foi feito. E eu fui arrumando todo o futuro para ela. Conforme ia sobrando dinheiro, eu ia comprando imóvel em Belo Horizonte, comprei terreno, comprei casa, apartamento eu já tinha, tudo na intenção de deixar para ela. Montei uma pasta, falei para minhas filhas, olha, o dia que eu morrer, qualquer uma de vocês pega essa pasta, sabe o que tem que fazer. Você sabe tudo o que tem que fazer, o que você tem que fazer na Pneulândia, você sabe o que tem que fazer com seguro, com isso, com aquilo, está tudo aqui. E assim foi. Só que, para minha surpresa, Deus veio, chutou o balde e levou ela primeiro do que eu. E aí eu não entendia o propósito de Deus. Aí eu não entendia por que Deus fez isso. Eu era
me achava que eu era o melhor marido, o melhor homem do mundo. Eu cuidei da minha esposa, eu fiz tudo para ela. Deixei tudo preparado para o futuro dela. E Deus não aceitou, porque ela estava salva, mas eu não estava salvo. Deus tinha algo para fazer através da minha vida ainda. E hoje eu continuo com esses meus propósitos com a Sônia. Estou deixando tudo preparado, tudo pronto para ela, pensando nela. Eu não estou pensando em mim. Eu não estou pensando no meu bem-estar, eu quero pensar no bem-estar dela. Eu quero que ela seja feliz, que ela tenha alegria, que não lhe falte nada. Esse é o casamento. Esse é uma vida verdadeiramente um corpo só. Amém? Glória a Deus. Eu quis contar essa minha experiência porque talvez ela ilustre para algumas pessoas. Talvez ela crie alguma motivação em algum casal. Talvez ela possa servir de motivação, sim. Mas a palavra de Deus fala que Ele odeia o divórcio. O divórcio jamais foi a vontade de Deus, né? Na lei, o que há uma concessão de vida à dureza do coração humana, em Mateus 19:8. O matrimônio só pode ser dissolvido pela morte de um dos cônjuges, aquilo que nós já falamos, amém? Então, a única forma de quebrar uma aliança de casamento, ou é até que a morte nos separe, ou até que haja um pecado de adultério por um dos cônjuges. Quem se divorcia do seu companheiro em caso onde não houve relação sexual ilícita é culpado de grave pecado. O Senhor não permite que um casal se divorcie se não houver essas duas situações, ou adultério, ou a morte de um dos cônjuges. O propósito dessas restrições é preservar a santidade na família. Sendo assim, o casamento é uma instituição exclusiva e permanente. Divorciar-se de um parceiro sem que tenha havido relação extraconjugal dele e casar-se com outro ou casar-se com uma pessoa divorciada é entrar num campo proibido, é assumir um relacionamento adúltero, pois a pessoa está casada aos olhos de Deus, mesmo tendo conseguido um divórcio aos olhos da lei humana. Amém? Então é muito sério o casal se divorciar, a não ser que haja o pecado de adultério ou a morte de um dos cônjuges. Fora isso, o Senhor pode entrar com providência e curar o casamento. Jesus pode ter a solução para qualquer tipo de problema no casamento. Primeiro e antes de tudo, qualquer crise no casamento, nós devemos buscar a Jesus, a presença dEle, saber o que está acontecendo. Jesus fala, Ele nos orienta, Ele nos diz, Ele nos mostra, Ele nos ajuda. Precisamos abrir o nosso coração, precisamos buscar socorro do alto, precisamos clamar ao Senhor para que Ele venha nos socorrer, que Ele tenha misericórdia de nós. Se houver uma separação num lar com filhos, os filhos serão prejudicados. Os filhos irão passar por turbulências com certeza. Os filhos, eu creio que todos os nossos filhos, eles se espelham em nós, nos pais. As minhas filhas, a minha filha Glória, que não é de sangue, ela chega e fala para mim, eu quero ser que nem meu pai. E chega e me abraça e pula em cima de mim. É a coisa mais linda. As minhas filhas falam, eu quero ser que nem meu pai. Então, que nós sejamos um exemplo de Cristo para os nossos filhos, para a nossa geração, que nós teremos um futuro melhor para os nossos filhos, para as nossas gerações futuras. Amém? Glória a Deus. Deus odeia o divórcio, proíbe o adultério, mas esses não são pecados imperdoáveis. Deus perdoa. Se existir pecado de adultério, ou pelo ato de adultério em si, ou pela fornicação, ou pelo olhar, o Senhor Jesus, Ele já nos perdoou. O Senhor Jesus derramou seu precioso sangue naquela cruz, para nos curar das nossas feridas,
para nos salvar, para nos perdoar os pecados. Nós precisamos colocar a nossa vida, a nossa situação nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Há cura para o nosso casamento. Há cura sim para os nossos filhos. Aleluia. Além do mais, quando o casamento se desintegra, segue-se a culpa, a ira, o ressentimento, o medo e o desapontamento. A separação, o divórcio, ele traz insegurança, ele nos constrange, se você partir para um outro relacionamento, você vai ter muita dúvida, é só mesmo pela misericórdia do Senhor, é só pela graça do Senhor. Então ele nos traz amargura, para a família, para os filhos, é muito difícil. Conclusão, Jesus visa a total pureza de seus discípulos, o corpo dos discípulos pertence a Cristo, somos membros do corpo dele e por isso devemos nos abster da impureza. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Assim, essa lei mosaica se cumpre somente no corpo crucificado. Quanto ao casamento, preservá-lo não é tarefa fácil, mas se o casal confiar em Deus, pode melhorá-lo e mantê-lo. O divórcio jamais será necessário. O casal deve buscar a sabedoria, a força e orientação divina à medida que caminha. Aleluia. A leitura diária das Escrituras e a oração são forças poderosas que preparam os casais para o poder curativo de Deus. A nossa força para a pureza moral está na nossa comunhão com Jesus. Aleluia. Presbítero Maciel, por favor. Devemos nos purificar, devemos santificar os nossos corpos. O Senhor Jesus nos perdoa dos pecados, precisamos confessar a Ele os nossos pecados, mas precisamos, diante dEle, colocar a nossa vida em santidade, colocar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nas mãos do Senhor e deixar Ele dirigir todos os nossos passos e crermos que o Senhor Jesus vai nos conduzir por caminhos maravilhosos. Amém? Casamento é bom, é maravilhoso, é instituído por Deus e nós precisamos ter alguém do nosso lado. Nós não fomos criados para vivermos só, nós não fomos criados para sermos independentes, nós temos que dar continuidade à evolução das pessoas, à criação das pessoas, à multiplicação dos seres humanos na terra. Nós precisamos estar cumprindo com a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Casamento é bom, não é difícil. Se nós sabermos conduzir as nossas vidas na presença do Senhor, se nós sabermos olhar para Jesus, Jesus abençoou o casamento, Jesus nos dá graça nas dificuldades, na dor, na dúvida, Jesus nos consola e nos ensina. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Escuta essa canção aí, principalmente nós somos casados, escuta isso aí. Isso aqui é a conclusão dessa mensagem que nós ouvimos nessa manhã. Começo de mais uma discussão. Outra vez os olhos tristes vão chorar. Tantas coisas são faladas sem razão. Nesta hora ninguém para pensar. Duas vidas e uma triste decisão. Não encontram forças pra continuar, mesmo sem ouvir a voz do coração. Acham que a solução
é separar. O pai abraça o filho e diz no seu ouvido: meu filho, eu agora vou partir. Sozinho ele vai e põe o pé no mundo. Se sente um vagabundo, não tem pra onde ir. A mãe em desespero, vivendo um pesadelo, de ver que a vida não tem mais valor. O lar em decadência, o lar em decadência, mais uma consequência da ausência do amor. Como é difícil aceitar a decadência de um lar e ver desfeito o que Deus abençoou. Pra que pensar em separar, se ainda existe uma chance pro amor, o amor, o amor. A esperança não morreu, nem o amor adormeceu. Nunca é tarde pra tentar recomeçar. Se Deus uniu os corações, ninguém no mundo pode separar. Foi Deus que uniu, homem ninguém jamais vai poder separar. Não vai não, não vai não, não vai não. Como é difícil aceitar a decadência de um lar e ver desfeito o que Deus abençoou. Pra que pensar em separar, se ainda existe uma chance pro amor, o amor, o amor. A esperança não morreu, nem o amor adormeceu. Nunca é tarde pra tentar recomeçar. Se Deus uniu os corações, ninguém no mundo pode separar. Não pode separar. Se Deus uniu os corações, ninguém no mundo pode separar. Não pode separar. Os casais aí, dá um abraço na sua esposa aí. Os homens, aplauda Jesus com vontade nessa manhã. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Casamento é bom, é maravilhoso. É difícil, mas é bom, tá? Não se assustem, Jesus tem solução para tudo quanto é problema, amém? Até para nós, até para você que é ranzinza, Deus tem solução para você, amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós participamos, Senhor, dessa lição maravilhosa sobre o casamento, uma lição maravilhosa, mas também difícil para os dias de hoje. Soberano Deus, eu apresento a Ti nesse momento todos os casais da Regional Formosa, toda a igreja, todos os filhos, todas as famílias. Senhor, toma nas Tuas mãos, Jesus, todos os lares e principalmente os casais nessa manhã, Senhor, de domingo. Senhor, estende a Tua mão, cura os casais, cura, Senhor, os relacionamentos, cura, Senhor, a diversidade, cura, Senhor, todas as dificuldades. Senhor, nos ensina que precisamos verdadeiramente sermos um corpo só. Deus Todo-Poderoso, Tu amas a família, Tu amas o casamento, foi instituído por Ti, e eu Te peço, derrama graça, Senhor, sobre as famílias. Sim, Senhor, abundante graça sobre toda a família formosa
nessa manhã, aos nossos internautas que estão nos assistindo, abençoe as famílias, abençoe os casais, os relacionamentos, cura, Senhor, todas as dificuldades, neutraliza toda ação de Satanás contra a família, neutraliza, Senhor, a pornografia, neutraliza, Senhor, a homossexualidade, neutraliza, Senhor, o adultério, todo o mal, tudo aquilo que entristece o Senhor, vem por terra agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, os nossos filhos, toda a nossa geração, guardadas debaixo do poderoso sangue de Jesus Cristo. É nessa oração, nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus e tomar seus assentos.